Fala galera, que jogo é esse? Liverpool e Villarreal. Quem diria? Pois é, o primeiro jogo terminou 2-0 para o Liverpool lá na Inglaterra e dessa vez os Reds, como são conhecidos, foram na Espanha para tentar se manter e o resultado e ir para a final da Champions League. O que aconteceu no primeiro tempo é muito forte. Que jogo! É o segundo jogo da Champions League em finais, né? Porque o primeiro jogo entre Manchester City e Real Madrid foi um baita de um jogo. E agora Liverpool e Villarreal fazem um outro grande jogo digno de grandes times. Pois é, 2-0 no primeiro tempo por Villarreal. Alguém acredita nisso? Alguém conseguiria acreditar que o Villarreal faria? Mas a sua trajetória mostrou exatamente o que são, quem é, né, o Villarreal nessa competição. Muito bem armado, muito bem treinado e conseguiram abrir 2-0. Por alguns amigos, alguns comentários em grupos de WhatsApp disseram que o Liverpool não respeitou o Villarreal, por isso que acabou tomando 2 gols. Aí entraram com uma certa soberba, o salto alto, e aconteceu isso. Mas aí a gente pode falar sobre o treinador do Liverpool, né? O Klopp, com a sua identidade dentro do clube, conhecer os jogadores que tem e fez com que o Liverpool virasse no segundo tempo. Em menos de 12 minutos conseguiu aí 2 gols e o protagonista do jogo foi Luiz Dias, a arma do Klopp. Foi o cara que mudou praticamente todo o jogo. Deixa eu me apresentar, porque eu sou o Léo Nascimento, sou jornalista em formação e eu criei esse canal para falar sobre futebol, análise de futebol, e independente do que for relacionado, a gente está aqui passando e fazendo um comentário, fazendo uma análise e às vezes dando uma opinião. E aí eu gostaria que você se inscrevesse no canal e desse o like para poder nos ajudar aqui a crescer, né, dentro dessa plataforma. Porque é o seguinte, ó, deixa eu passar aqui um resumo rapidinho, que até por análise não só dos números, né? Porque o Mané foi um cara que entrou para a história, né? Independente disso. Mas eu quero colocar aqui a escalação do próprio Villarreal, que eu achei até bem interessante, duas linhas de quatro e os dois atacantes. O Lo Celso, que é um jogador argentino que vem se destacando, ele começou muito bem no primeiro tempo, mas no segundo eu acho que perdeu a cabeça e a sua queda de produção, isso tem até a ver com a própria formatação tática que o Klopp colocou e ajeitou o time no segundo tempo, fazendo com que ele ficasse um pouco mais marcado. Ele arrastou um pouquinho o Fabinho para o lado esquerdo para proteger o sistema, não deixando ele sair em contra-ataque, e aí praticamente eliminou uma das grandes jogadas do Villarreal, né? O Thiago ficou um pouco mais posicionado para o ataque, para ajudar, mais centralizado no caso, para ajudar na criação, junto com o Mané e com o Salah, e deixando o Jota na frente sozinho. Bom, enfim, jogo tático para quem gosta, né? Eu gostaria aqui de explicar tudo para vocês o que aconteceu na movimentação, mas eu ainda não tenho o painelzinho lá para poder colocar aqui do lado, o campinho, explicar para vocês a movimentação. Prometo que eu vou conseguir para poder passar para quem gosta desse tipo. Mas a grande notícia, a gente precisa falar em questão de cultura, né? O Klopp, quanto tempo ele está já no Liverpool? Quanto tempo ele vem fazendo esse trabalho? Quanto tempo ele vem fazendo modificações, trocando jogador, substituindo, fazendo uma movimentação? Tem um cara que está com uma queda de rendimento, ele coloca outro cara e faz o cara render a mais, por exemplo. Ele consegue, ele conhece as características de todos os seus jogadores. E sabe o que isso que é relacionado? Sabe o que isso a gente tem que colocar como uma ideia, como cultura? O tempo que ele está no Liverpool. Por que no Brasil a gente não consegue ter um treinador há tanto tempo? O último treinador que ficou mais tempo num cargo no futebol brasileiro foi o Renato Portaluppi no Grêmio. Ele ficou 4 anos e 7 meses. E mesmo assim ele não teve tanto sucesso nos últimos anos, porque a própria diretoria também não fez com que ajudasse. É diferente lá de lá. Lá ele foi pedindo e os caras, claro, questão de grana, tudo bem, mas existe uma renovação, existe uma forma de identificar jogadores que podem te dar uma versatilidade dentro do teu sistema.
E isso é o que acontece lá no Liverpool. Os caras estão para uma final de Champions de novo. Então, todo um conjunto faz parte, né? Mas a peça fundamental de todo desse alicerce é o Klopp. O cara tá há muito tempo. Quanto tempo ele passou sem ganhar título? No momento em que as coisas começaram a se encaixar, no momento que as coisas começaram a engrenar, ele começou a chegar nas competições. Então, a diretoria acaba se dedicando em renovar com grandes jogadores, se dedicando a renovar com o treinador, né, dá mais oportunidade, faz mais um contrato de um pouco mais longo e as questões começam a acontecer, os jogos começam a fluir. É disso que a galera quer, é isso que a galera gosta, né? E aí tu vê o cara lá, tu já não consegue ver o Klopp treinando um outro clube, pela identificação que ele está há tanto tempo nesse clube. Ele não ficou um ano e ganhou tudo, passou 2 anos, ganhou tudo. Não, ele vem há muito tempo batendo nessa tecla e conseguiu aí chegar agora em mais uma final. E eu de cabeça agora não vou lembrar, mas se eu não me engano, é a 4ª final consecutiva na última temporada. Ou seja, o cara tá levantando tudo o que pode. E ele tem sempre algo a mais para tirar dos jogadores. Ou é uma movimentação, ou é um esquema tático que ele mudou. Ele pode se manter na sua linha de trabalho, que é no 4-3-3, mas com várias situações, variações táticas que ele conhece cada jogador. Cada jogador. O narrador nem falou tanto no Thiago, no Thiago, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Mas foi uma peça fundamental para poder deixar o Fabinho marcando o Lo Celso num jogo que determinava praticamente uma derrota do Liverpool, talvez uma eliminação deles na competição por conta de uma movimentação. E sabe qual foi a movimentação do Fabinho? Ele de 2 passos para o lado, 2 metros para o lado. Quando o Fabinho saiu do seu posicionamento e andou 2 metros para o lado, e o Thiago andou 2 metros para frente, acabou o time do Vila Real. E aí o segundo tempo, quando ele fez a substituição e colocou o Dias, acabou, porque ele veio de trás. Ele não estava lá de centroavante, ele não estava de atacante, ele saía de trás. Ele veio como um homem surpresa. E isso foi conversado no vestiário. Porque eu tenho quase que certeza que nos treinos eles fizeram treinamentos com uma possibilidade que isso possa acontecer durante o jogo. E aí ele faz o quê? Aquilo que todo mundo fala. Eu treino vocês até no último terço do campo. Quando chega dentro da grande área, é com vocês. Eu deixo para habilidade de vocês, para criatividade. E foi o que aconteceu com o gol do Dias. Aquele cruzamento que ele veio por trás de todo mundo. Veio um homem surpresa e não tinha ninguém marcando ele. Ele entrou no meio dos zagueiros. Tentaram pegar impedimento, não conseguiu. Também temos que dar um mérito para o Fabinho, que todo mundo esperava um cruzamento e ele bate com força no meio das pernas do goleiro. E aí o goleiro que cometeu uma falha, que não se comete uma falha daquela forma, né? Ele era para ter ficado postado. E aí, bom, não dá para explicar o que ele passou na cabeça dele, que ele resolveu pular e a bola passou no meio das pernas. Enfim, Fabinho foi um dos destaques pela movimentação. E o Klopp é o cabeça de tudo, não importa. Pode ter grandes jogadores, mas ele sim é o treinador, o cara que faz a diferença nesse time do Liverpool. Vai ser um jogão a próxima final. Vai ser fantástica a próxima final, porque é Manchester City ou o Real Madrid que vão enfrentar o Liverpool. E eu quero que vocês nos acompanhem aqui também. Por isso aí dá o like, se inscreve no canal, ative as notificações para a gente poder continuar aqui fazendo alguma análise e trazer para vocês. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo e o que vocês querem que eu possa trazer aqui durante essa jornada aí desses jogos que vão acontecer. Comenta para mim aqui, me dá essa luz, o que vocês acham, o que eu posso trazer de diferente. Beleza? Valeu! Dá o like aí, se inscreve. Até mais.